Bem, bom dia a todas e alguns todos. Agradeço ao convite da diretoria aqui do Cinesp. É um prazer e uma honra. O sindicato, para mim, sempre apareceu por meio de uma professora, coordenadora, diretora, né? Com quem eu atuei há alguns anos e com quem aprendi a desenvolver um respeito enorme, que é a nossa grande professora Letícia, e, de maneira muito, espero, despretensiosa, eu gostaria de dialogar um pouco sobre o tema que a gente acordou aqui, que imagino está aí na ementa desse material que vocês receberam, que é o caráter ou a função, ou a finalidade social da educação integral. Eu já fui apresentado, então não vou me detalhar nessa jornada, talvez eu me refira a ela ao longo da apresentação. E espero que a gente consiga tempo para fazer um diálogo também baseado na experiência concreta, né, que vocês estão liderando nas escolas com esse desafio prático de uma educação integral conformada pelos limites do que se dispõe de fato a sociedade brasileira, né? As normas, o discurso e até o engajamento e um certo entusiasmo pedagógico, ou neo-entusiasmo pedagógico, né? Porque a gente já viveu essa fase do entusiasmo, ela encontra resistências concretas, que seria importante a gente falar delas também, não no sentido de nos imobilizar, mas na perspectiva da superação. Eu não falo, então, desse lugar de um pesquisador especialista no tema, mas de um educador que tem enfrentado o desafio da educação integral a partir de diferentes pontos de experiência, seja dentro da escola pública, seja com a escola pública, seja fora da escola, em processos, né, educacionais não escolares ou extraescolares, e também na própria mobilização social em torno de um projeto educacional público, estatal, universal, e etc. Então, talvez seria importante, como um pano de fundo, não é o nosso tema, mas é importante, né, falar de educação integral no Brasil, necessariamente é falar também de um esforço, de uma das frentes, né, entre as várias, de um processo, de uma luta antirracista, né? O que significa isso no Brasil? Significa incluir no integral, a gente vai falar disso em algum momento, essa perspectiva de superar o racialismo, de superar o modelo colonizador e colonialista de educação e, portanto, uma certa experiência do que importa na educação. Eu vou pular isso aqui, porque efetivamente não vai dar tempo, mas eu acho que isso aqui a gente precisa falar, que é o pano de fundo, pelo menos a partir do qual eu me posiciono, né? Como um educador, um pedagogo negro, vivendo isso, e quem acompanha aí os jornais e vive isso, as escolas públicas e privadas no Brasil enfrentam, né, de maneira transversal, permanente, insistente. Eu tenho brincado que as famílias negras, as crianças negras não têm um dia de paz, né? Todos os dias a gente precisa se colocar em relação à questão racial como uma questão que define a experiência escolar. Ela define a trajetória, né? E já também me colocando politicamente nesse debate, isso não nega, espero que a gente também veja isso, uma perspectiva de classe, ou seja, não se trata de incorporar uma absolutização da identidade na luta por igualdade, mas considerar a identidade racial e a experiência racial como um elemento que, inclusive, organiza a experiência de classe. Porque é possível, e a gente sabe disso, na maioria, talvez hegemônica das escolas, mas não em todas elas, no caso da rede pública, há uma certa
uniformidade de classe, mesmo que alguns se considerem de outra classe, há uma certa uniformidade, né, do ponto de vista objetivo, científico até. Mas essa uniformidade esconde uma diversidade de experiências de classe cuja raça e o gênero importam. E aqui não tem como não trazer a dimensão dessa branquitude que vai, inclusive, organizar os modelos de educação integral, o que importa da educação integral, né? E que lugar que a experiência curricular vai percorrer para que esse modelo se implemente. Para quem é crítico da BNCC, acho que entende o que a gente está falando. Isso ainda está em disputa, isso não está resolvido. Eu vou pular. Então, entrando especificamente aqui, então, temos esse pano de fundo, que efetivamente, por conta do tempo, a gente considera ele um pano de fundo necessário, espero que a gente retome, mas a ideia de que a educação integral, ela é resposta a um problema que foi formulado no Brasil. Ele é anterior à década dos pioneiros, mas os pioneiros, inegavelmente, sistematizaram um problema que era o problema da parcialidade, não é isso? A parcialidade de um processo educacional que era parcial não porque ele cobria uma parte da população, coisa que também era verdade, né? Ele era parcial porque ele não era para todos, efetivamente, numericamente. Ele não era universal. Então ele era parcial e fragmentado. Parcial porque ele não era para todos, não havia universalização de nenhum nível de ensino no Brasil, apesar de que hoje a gente avançou bastante, ainda não conseguimos a universalização plena, mas estamos muito próximos dela, mas não era a situação dos pioneiros ali na crítica da década de 20, 30. E ela era fragmentada, ou seja, aqueles que tinham acesso à escola, tinham acesso a uma escola que era fragmentada na sua experiência escolar. Ela não organizava a experiência curricular de maneira tal que os estudantes se apropriassem de uma experiência cultural como experiência cultural. Talvez a crítica mais importante dos pioneiros, ela era cultural. Ela não era uma crítica só escolar. Deixa eu colocar o tempo aqui, gente, senão eu me perco. E aí os nossos combinados para a gente poder conversar também vão se perder. Então, como eu já falei, 5, vai dos 5 em diante, porque eu sei que vou chegar até os 30 no máximo. Então, essa crítica de uma fragmentação cultural, ela é importante, inclusive, para a gente perceber qual foi o projeto de educação integral que acabou vingando, né? Não é à toa que ele era de um antropólogo, não é isso? Darcy Ribeiro é, de fato, a pessoa que vai formular uma proposta que, em alguma medida, ainda está muito presente e é, de fato, a proposta hegemônica na nossa LDB e mesmo nos documentos posteriores, que é uma visão antropológica do conhecimento e uma visão, então, de uma totalização, de uma experiência de totalização. Então, essa fragmentação da vida social, ela supõe que a vida social é produzida pelo trabalho e que o trabalho aqui é o trabalho marxista, certo? É o trabalho como experiência social. Então, aqui a gente já poderia dar uma primeira resposta a essa mesa, né? Quer dizer, qual é a função social ou qual é a dimensão social de um projeto de educação integral? A gente poderia dizer que a função social desse projeto, ou dessa experiência, ou dessa proposta, é justamente retomar essa ideia de um trabalho humano. É engraçado como isso é muito atual, né? Então não é o trabalho no sentido do trabalhinho, né? Que a gente tenta reduzir isso a emprego, a profissões e tal, mas essa ideia de que a sociedade é produzida pelo trabalho. Ela é um esforço de criação. E esse esforço de criação exige domínios de saberes, de conhecimentos, que quanto mais integrados, mais integrada será a experiência de quem o faz. Portanto, a capacidade crítica, a capacidade política, até a capacidade afetiva vai depender muito desse esforço, né? Diferente do que alguns colocam como algo
um marxismo empobrecido, não é o caso desse, não é o caso dessa perspectiva. Então, essa falsa dicotomia entre o manual e o intelectual, o trabalho e o ócio, entre quem cria e quem faz, que inclusive é um dos desafios, né, na gestão cotidiana, né, da educação, uma distância entre os formuladores e os executores das políticas, que está presente e, portanto, altera o processo de trabalho na escola, ele não é um detalhe, isso vai se repetir no cotidiano da escola, essa distinção, e, em alguma medida, essa orientação, que nós falamos antes, mas que vale a pena colocar, que é de uma fragmentação da própria experiência de identidades, né? Colocando aqui a identidade racial como uma dimensão, mas não a única, porque ela também é perpassada pelas demais. E, do ponto de vista histórico, acho que é importante retomar que essas experiências, elas sempre tiveram uma certa materialidade, né? Então, óbvio, aqui, eu estou me colocando aqui, me fazendo um contraponto a uma ideia, talvez um tanto idílica da educação integral, né? A educação integral, pelo menos nas experiências brasileiras, tentou ter uma materialidade que reunia recursos, infraestrutura e uma certa decisão política que viabilizava esse modelo. Então, nós tivemos os CIEPs, do Brizola, depois, algo que pouca gente coloca na conta da educação integral, mas que eu coloco, que a experiência dos clubes da turma na gestão de São Paulo. Essa experiência é muito importante e completamente desconhecida, porque ela tinha ali uma inspiração de educação integral e jogou na época em que ela foi criada a favor de uma democratização dos espaços nos territórios periféricos, principalmente pela qualificação desses territórios. Curiosamente, esses clubes existem até hoje, com outro nome, né, geridos de outras formas, mas eles eram uma presença física que tentava qualificar a oferta educacional não escolar numa perspectiva diferenciada. Os CIACs, CAICs do Collor, né, a gente sabe que eles viraram CAICs quando o Collor cai e o Itamar assume, ele retoma, né, ele modifica esse projeto e, inclusive, traz ele mais para um projeto educacional, ele era um projeto mais socioassistencial. Os centros de educação unificados, que eram os CELs, né, que, em alguma medida, retomam os CIACs, retomam o Clube da Turma e retomam os CIEPs, né? Alguns vão dizer até que, essa é a fofoca da política, ninguém sabe se é verdadeiro ou não, que o Collor foi visitado pelo Darcy Ribeiro e pelo Brizola para fazer os CIACs, que não foi uma ideia dele, né? Tudo indica que sim, até pela arquitetura e tal. E o programa Mais Educação, que talvez seja uma diferença em relação aos demais, né? Porque ele não é um programa que supunha a estruturação de edifícios, de estruturas físicas, né? Mas a oferta de determinados recursos para que as unidades escolares, os sistemas de ensino, pudessem estruturar um currículo diferenciado. Inclusive, parece que vai ser reeditado, enfim, tem uma proposta de reedição. Eu não conheço a proposta nova. Mas é um programa que teve um impacto importante, porque ele, de um lado, legitimou práticas que as escolas vinham fazendo há muito tempo, que eram práticas de envolver a comunidade, de legitimar saberes que não eram academicamente instituídos, né, experiências educacionais, educativas, que ganharam a escola e ganharam status, inclusive profissional, porque essas experiências podiam ser remuneradas, os atores comunitários podiam, vamos dizer assim, se subsidiar daquelas experiências e, nesse sentido, essa proposta inovou. Não sabemos muito os efeitos dela depois disso. Mais recentemente, e inclusive se beneficiando dessas experiências, a gente pode dizer que tem uma frase, né, na Constituição, na LDB, que qualifica a educação integral, né? Que está ali no famoso... Como é que é?
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. A gente pode dizer que nessa frase está o conceito constitucional de educação integral. Eu não precisava mais que isso para implementar um programa, não precisava inventar páginas e páginas e tal. Em tese, é isso que se define no Brasil como uma oferta pública de ensino de natureza integral, integradora e etc. E isso, em alguma medida, foi avançando. Eu não vou ler tudo isso, tá, gente? Não é para assustar, é só para a gente não se perder. Para o que foi o Plano Nacional de Educação, aqui já está em 2014, certo? Que foi talvez a primeira vez que isso virou uma meta concreta. Então nós estamos falando de 30 anos depois, né, de uma operacionalização em que aparece a educação em tempo integral. Então a ideia do tempo, além da estruturação curricular. É importante lembrar que o tempo sempre esteve presente nas outras experiências, né? Então, tanto os CAICs quanto os CIESPs eram experiências de tempo integral, jornadas duplas de 7 horas, de 6 horas. Então, nunca essa cisão entre uma educação integradora com o tempo igual, ela nunca foi verdadeira. Então, a questão do tempo não é um detalhe. Seja porque o tempo era o tempo do escolar e do não escolar, portanto a jornada já era estendida, seja porque a questão do tempo permite gerir as experiências escolares de outra maneira. Era um pouco essa ideia. E isso aparece aqui como uma meta, não é isso? 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos seus alunos, nesse período integral de 7 horas. Então, de modo geral, os sistemas de ensino se orientam para tentar cumprir essa meta. Mas o que é interessante para o nosso debate? É o que está suposto nessa meta. Então, você tem a ideia de ampliação progressiva da jornada dos professores em uma única escola. É uma meta que já fala de processo de trabalho, né? Que está supondo que educação integral exige um regime de atuação dos docentes, das docentes, diferenciado e um projeto mais previsível, mais estável de projeto pedagógico naquela escola ou naquela unidade de ensino. Aí você tem retoma, né, no 6.2, essa dimensão do padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para o atendimento em tempo integral. Ou seja, a arquitetura. É muito engraçado, a gente vai ver a arquitetura, seja do CEL, seja do CIESP, seja do próprio CIACS, eram arquiteturas que tinham alguns princípios, né? O princípio de uma certa liberdade de circulação das crianças e dos adolescentes pelo espaço, diferentes recursos materiais e estruturais, né? Então, acesso à natureza, o acesso à água, o acesso a atividades esportivas, né? Era um pouco essa ideia dessa arquitetura, e um mobiliário que a gente poderia chamar de flexível, né? Que pudesse combinar diferentes experiências formativas e não só o modelo unidirecional aula, e mesmo esse modelo mais híbrido, né? Outras experiências de estruturação da escola. Aí retoma essa ideia da articulação da escola com diferentes espaços educativos, portanto, aquilo que está lá no Mais Educação, e que não estava necessariamente nas outras propostas, né? Nas outras propostas era a escola que ofertava, ela podia até contar com os atores, mas essa ideia de que o território educa, ela é uma ideia que tem muito a ver com, vamos dizer assim, os anos 2000 e em diante, né? Essa estruturação dessa ideia de cidade educadora. Então, talvez uma primeira pergunta aqui para a gente debater é quanto desses elementos estão presentes nas políticas de educação integral ou na proposta de expansão do tempo na escola, que a gente conhece, e especificamente também essa aqui da cidade de São Paulo. E como é que isso se materializa efetivamente, né, na experiência dos estudantes. E
Aqui aparece uma coisa que eu acho curiosa, que é a concepção da educação integral da base comum curricular, né? Então essa aqui é mais recente de todas, né? Então tem uma gradação histórica aí. Então a sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e inclusivo às questões centrais do processo educativo. O que aprender, para que aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado. No novo cenário, segundo esse documento, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico, crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que acúmulo de informações. Aí tem uma pérola que é: independente da duração da jornada escolar, o conceito de educação integral, com o qual a BNCC trabalha, se refere à construção intencional de processos educativos. Veja, não há discordância nisso. Mas a questão é que é um documento oficial que é como se ele dissesse que o Plano Nacional de Educação ele é importante, mas não precisa ser prioritário. Então é uma ideia que nós poderíamos chamar de uma proposta quase etérea de educação integral, como se a gente tiver uma boa cabeça no limite neoliberal, porque aqui esse discurso é neoliberal, no limite, você faz um bom projeto de educação integral. Então as questões estruturais vão depender muito da sua boa intenção, de um certo domínio curricular, de um certo domínio de organização da experiência curricular. As questões estruturais podem ser secundarizadas. E, para quem acompanha o que aconteceu nas tentativas de levar esse tipo de projeto a cabo, sabe que ele transformou, de fato, a vida dos estudantes no inferno, onde ele foi implantado desse jeito, em que cabe às famílias e aos estudantes resolver a fragmentação que a escola não consegue resolver, porque o sistema também não se colocou esse desafio. Então, do meu ponto de vista, acho que eu não sou o único, apesar da educação integral ter uma função social que definitivamente não é a de formar cabeças úteis para a uberização do trabalho, ela tem uma função que é justamente o oposto disso, que é produzir uma cabeça, uma ética, uma estética capaz de enfrentar a hegemonia de um modelo único de vida baseado na matriz do mercado, do consumo, superando essa experiência por uma experiência que permita construir um mundo em que seja possível viver, onde a questão ambiental possa ser enfrentada de uma maneira concreta, onde essa questão ambiental nos leve, sim, à partilha dos recursos naturais produzidos como recursos culturais, numa perspectiva igualitária, equitativa, portanto, no modelo de consumo, em que é muito importante você jogar o lixo no lugar certo, mas é muito importante saber quem produz mais lixo e por quê. E por que quem produz mais lixo não cuida do próprio lixo? Porque quem tem que aceitar o lixo de quem produz é justamente o sul global, a periferia global. Poder enfrentar isso é, sim, um projeto de educação integral, e eu entendo que esse projeto ainda está em disputa, ele permite tensionamentos. Por fim, acho que eu estou no tempo, né, gente? Não estourei, né? Eu combinei aqui com a Letícia que eu ia ler uma lista para saber se aqui... Ainda tem, né? Dá tempo. Se aqui tem escolas que estão experienciando... Eu acho que a lista está certa, gente. A experiência de educação integral aqui no município de São Paulo, nessa perspectiva de tempo e currículo, certo? Que é a perspectiva atual, né? De combinar as duas dimensões. Essa lista que eu peguei... Deixa eu ver se ela está certa. Que eu peguei uma do ano passado. Essa de 17 de outubro de 23. É que está valendo, não é isso? Oi? Que vale para 24, não é isso? Isso. Será que é essa, gente? Mas em tese uma não sai. Por exemplo, a Álvaro Silva Braga está aí? Não.
A EMF? Júlio Mesquita? Não. Não tem sorte. Rio Pequeno 1. Então é melhor inverter, né? Vou tentar mais uma. João da Silva. Gente. Apegoraro. Não tá. Apegoraro tá aí? Não. Gente, e olha que eu olhei Apegoraro aqui por acidente, hein? Então, uma escola de um ano sai no ano seguinte, é isso? Não. Ah, que elas não estão aqui. É que não estão aqui. Tá, é a última, gente, eu paro. Maria Aparecida. Isso. Ufa. Ah, eu não paro. Tá, vocês estão no projeto de educação integral, certo? Como é que é? São Paulo Integral. SP Integral. Legal. Então, o que eu pediria? Óbvio que eu só te colocaria aí como um exemplo para a gente abrir o debate, né? Mas eu acho que era legal a gente, nesses aí 20 minutos de diálogo, não mais que isso, a gente teria espaço para 2 ou 3 perguntas, ou considerações, não precisa nem ser perguntas, afinal de contas, que experiência de educação integral tem sido possível viver nas condições concretas, e isso não supõe só a gente valorizar as dimensões limitadoras, porque isso também não é a nossa experiência na escola, mas também essas dimensões das possibilidades, né, do que de fato tem sido produzido nessa experiência escolar. Você gostaria de dividir um pouco, assim, alguns aspectos que você acha que a gente precisava discutir aqui? Então, por favor. O microfone está indo ali. Alô. Alô? Tá. Som. Não vou subir não, vou ficar aqui mesmo, tudo bem? Eu sou a Adriana, bom dia a todas e todos. Eu trabalho na EMF Maria Aparecida Rodrigues Sintra, que é uma EMF que fica na DRE Freguesia Brasilândia. Eu sou gestora, mas sou gestora de outra unidade. Eu sou coordenadora da EMF Lília Mazo e acumulo cargos na EMF Maria Aparecida, sou professora de História. Cheguei na escola no ano de 2019, se eu não me engano, ela estava entrando dentro do programa São Paulo Integral, ou ela já estava, enfim, e a ampliação do tempo, né, do período de permanência das crianças na escola, de acordo com o que foi determinado lá na escola, seria para o ciclo interdisciplinar. Então, nós temos as crianças do 3º, 4º, se eu não me engano, do 5º ano, com o tempo ampliado. Tá? Mas o que eu acho legal, eu até me pronunciei a falar um pouquinho da experiência aqui para o colega, que, independentemente da escola ela ter esse tempo de ampliação para o ciclo interdisciplinar, onde são oferecidos vários territórios, né, a experiência do integral ela não se restringe ao interdisciplinar. Todos os outros anos, né, e no meu caso como professora de História, a gente traz essa concepção da integralidade dos sujeitos a partir de várias práticas educativas. Então, eu sou professora de História do 6º, 7º, 8º, 6º, 7º, 8º e 9º ano. Tenho 7 turmas atribuídas e, quando eu vou montar meu plano de trabalho, eu considero sempre essa escola integral. Nós temos que ampliar ao máximo possível as experiências educativas dessas crianças, né? Nossa escola ela é uma escola antirracista, então a gente tem proporcionado diversas experiências pedagógicas e educativas na luta antirracista em defesa da diversidade. Então, como professora de História, que tipo de ações a gente faz? A gente faz muita articulação com o território. Então, lá na Brasilândia, a gente tem a Casa de Cultura da Brasilândia, que ela é um centro de referência e educação para as relações étnico-raciais, que é a Casa de Cultura da Brasilândia. Então, ali é um espaço onde a gente costuma levar os nossos estudantes. Nós temos uma biblioteca municipal que sempre tem oferta de contação de histórias, de espetáculos circenses. Então, a criança sai e vai, né, para esses outros espaços. Outra coisa que para nós também é muito relevante é a apropriação da cidade e a questão da cidadania cultural. Para nós é muito caro que essas crianças possam exercer a cidadania cultural. Muitas das vezes, como vocês sabem, a gente não consegue ônibus, né? A ata não está disponível, tal.
E mais de uma vez, nós já saímos lá da freguesia do Ó e fomos até o centro da cidade ou até a Avenida Paulista no transporte coletivo junto com os estudantes, né? Obviamente, a gente não vai levar os 30 de uma vez, então a gente parte em 2, né? Então 15 num dia, 15 no outro, e nós vamos de transporte coletivo, porque a gente acredita que o ensino que a gente oferece, ele não está focado apenas nos aspectos cognitivos, mas tem a ver também com a interação, com a apropriação da cidade, o desenvolvimento do conceito de cidadania crítica, participativa e democrática, e a luta antirracista. Eu falei da minha experiência, né, como professora de história, mas posso falar também em nome dos meus colegas, que têm isso como princípio também. Então, nós construímos o nosso trabalho pautado no conceito de educação integral. E, finalmente, eu só vou, que eu acho que eu já estou me estendendo um pouco, mas eu gosto muito de falar da minha escola, porque eu amo ela, né? Eu sou uma pessoa que acumula cargo, então as pessoas falam, nossa, Adriana, como que você aguenta ser coordenadora, dar aula, depois volta para a escola, quebra horário. Eu falo, eu só aguento porque eu trabalho no Maria Aparecida, senão eu já teria exonerado. E aí eu vou só finalizar com uma experiência que eu tive na semana passada. Nós levamos o 6º ano para uma atividade no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, uma exposição sobre as resistências indígenas, Guarani, Terena e uma outra etnia que eu esqueci. E aí a gente fez uma sequência didática com o 6º ano sobre a temática da exposição, o museu, né? E utilizando todos os recursos que a escola tem, por exemplo, projetamos lá no Google Maps aonde que fica esse museu, enfim, né? Para a criança não chegar lá totalmente perdida. Mas ele já tem uma base já que vem desde o ensino fundamental 1. Então eu falo isso para eles, só estou ajudando vocês a organizar aquilo que vocês já sabem, né, dentro do meu campo, que é a história. E aí nós fomos à atividade, tivemos a visita monitorada dos arte-educadores do Museu de Arqueologia e Etnologia, e aí, na volta, na próxima aula, eu entreguei para eles uma ficha de avaliação, né, como que foi essa experiência. O que eu já sabia sobre a temática indígena, o que eu aprendi, o que eu mais gostei, o que precisa melhorar para os próximas atividades e um campo de comentários, observações ou críticas. Meu aluno Henrique escreveu assim, eu quero fazer uma crítica, porque o pessoal do museu achou que só porque a gente é de uma escola de bairro pobre e somos alunos da prefeitura, nós não sabíamos sobre a temática do museu. Então, no alto dos seus 10, 11 anos de idade, ele tem essa postura crítica, ele exerce a cidadania cultural dele, e ele observa que existe um tratamento muito preconceituoso mesmo, vou usar a palavra, preconceituoso, porque ali estava um grupo de alunos com uma camisetinha branca e um emblema da Prefeitura de São Paulo, né? E aí eu conversei com o estudante, eu falei, em que momento que você sentiu? Aí ele escreveu isso, gente, na ficha de avaliação. Em que momento que você sentiu? Não, teve uma hora que a arte-educadora falou, vocês sabem bastante, nossa, você quer o meu crachá? Né? Porque estavam fazendo perguntas e achou que os nossos alunos não tinham repertório, eles têm. Eles têm porque eles estudam numa escola, né, que defende a educação integral, que é uma escola antirracista, que valoriza a diversidade dos povos originários, né, da população afro-brasileira, e esse é o nosso currículo. Com muitos erros, mas com muitos acertos também. Então, esse exemplo do Henrique, que eu acabei de dar para vocês, demonstra que não se trata apenas de ampliar o horário, mas tem a ver com uma construção curricular, um PPP, um PEA, que é focado e centrado no estudante. Obrigada. Muito bem, Adriana. Obrigado pela generosidade. Dá tempo de mais uma? Dá? Alguém mais quer falar? Eu queria, se você puder, valorizar o aspecto da gestão. Ali a gente ouviu um pouco um relato da experiência da sala de aula. Eu queria também um olhar de quem está gerindo uma experiência desse tipo, desse lugar da gestão pedagógica ou da gestão escolar. Se puder incluir, tá? Sem editar nenhuma fala, tá bom? E eu depois retomo a da Adriana, que ela trouxe elementos importantes. Manda ver. Bom dia, sou Sônia, eu sou diretora de EMEI e estou na supervisão escolar de São Mateus. Eu vou repetir um pouco a minha fala de fevereiro na DEA de São Mateus, no qual o São Paulo Integral está muito forte na minha vivência como supervisora na região. O meu polo do Céu Alto Alegre, da região bem periférica do Iguatemi, né, da Zona Leste. Em relação à gestão,
em relação também às articulações, eu queria pontuar uma questão da arquitetura, tempos e espaços, e de ser compulsório a inclusão ou não da unidade no São Paulo Integral, no caso de São Paulo. Faço parte também do GT de SME de São Paulo Integral, visto as demandas e os problemas que ocasionaram este ano. No caso do Alto Alegre, são 14 turmas do São Paulo Integral. E uma unidade que tem um espaço físico de 18 salas. 14 turmas entram às 11h30 da manhã. E 18 turmas saem ao meio-dia. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Sempre aprendi isso. E esse ano, na prática, eu estou vivenciando. O gestor da unidade, junto com o gestor também do CEL, estão sofrendo várias denúncias, vários problemas em relação a isso. As famílias não estão satisfeitas em ser compulsório a participação ou não desse programa, desse projeto. O horário é um horário que seria integral, mas que não é compatível, que a família realmente precisa de horário enquanto trabalho. Há dificuldade em relação a organizar o tempo e o espaço. Mas é um CEL. O CEL é enorme. Cabe direitinho, não cabe? Gente, o CEL ele é aberto. A MF não tem quadra. Então, os estudantes precisam se locomover para se alimentar, para ir para a quadra, para ir para o teatro, porque não tem sala física para o estudante ficar. Não tem. E aí começam as filmagens, fotografias da comunidade, em denúncias, né? Visto que os estudantes estão vulneráveis ao tempo e vulneráveis também de segurança, machucados. Então, a gestão, no caso da MF Alto Alegre, tem batalhado muito na questão de pensar nos tempos e espaços. A gente falou de um grande mapão, né, em relação ao CEL, pensando no currículo, nos territórios do saber, nas experiências pedagógicas, e até mesmo na questão de conseguir o professor para tal regência, né? Então, o questionamento que eu quero colocar aqui, e levo muito no GT também de SME, que nada que é compulsório funciona, nada que é obrigatório, não é planejado, ele não é bem executado, não é prazeroso. E eu queria pôr também uma questão da gestão que está passando, pedagógica, um movimento muito preocupante, que são as crianças deficientes, os autistas em especial, um movimento muito forte da parte dos médicos de redigirem cartas de redução de horário para não participarem do São Paulo Integral, visto a falta de estrutura que se tem. Então, lá, por exemplo, acho que tem uns 10 casos já que o médico registra numa carta a solicitação de redução de horário, e aí eles acabam não participando. Então, é uma exclusão também gerada pelo próprio sistema. Então, eu queria pontuar isso, porque eu estou vivenciando na prática, dia a dia, enquanto supervisora, e vendo os colegas na gestão da direção, coordenação, esse momento conflitante. E das famílias também. Porque eu também entendo que, para eles, também não está legal, não está funcionando, né? Tem a questão do tag, que às vezes é incompatível com a necessidade daquele estudante, a alimentação. O estagiário, por exemplo, não foi pensado no estagiário para o horário do integral. Não tem estagiário, não tem o CJ, não tem o ATE. Então, assim, eu queria colocar isso porque, na verdade, está ali a teoria, está ali as normativas, os direitos, tudo mais, e o projeto. Ele tem que funcionar. Acredito que ele funcione. Mas, para 2025, esse GT, principalmente de SME, está analisando isso. Aonde essa normativa tem que ser ajustada para respeitar o direito do estudante de uma educação integral e integradora. É isso que eu queria falar. Muito bom, Sônia. Bem, para não desorganizar aqui o horário, né, de vocês, Fordelice e Maura, tudo bem? Vamos ir para o encaminhamento. Vou tentar dialogar a partir do que eu considero que talvez sejam categorias que podem organizar ou explicitar o que foi dito aqui. Primeiro, eu queria usar o exemplo da Adriana no museu. Quando eu vi a narrativa do estudante, como é que é o nome dele? Henrique? Do Henrique. A primeira coisa que me veio à mente foi o Henrique estar questionando não só uma visão, enfrentando, né,
a maneira como o outro fabrica o periférico, né? Fabrica o empobrecido e etc. Mas ele também está questionando ainda um modelo unidirecional de conhecimento, né? Então, quando esse monitor, né, ou essa monitora, ironiza, dizendo quer trocar de lugar comigo, ele esqueceu que é exatamente isso que ele queria, trocar de lugar, que é um dos princípios da educação integral, né? Ou um dos princípios de uma educação libertadora dialógica, que é o fundamento de uma certa concepção de educação integral, que é a troca de papéis. Então, a ideia era essa mesmo, eu quero trocar de lugar justamente porque um adulto responsável e com essa perspectiva libertária e democrática permite que essa passagem seja feita e que ela seja feita nessa condição de estudante. Agora, alguém que se organiza numa exposição, num projeto de educação integral, para falar para uma turma de maneira unidirecional e mostrar a eles a verdade do mundo, a verdade das coisas, está em outro lugar. Então, olha uma outra dimensão aí interinstitucional, né? Quer dizer, como é que a gente também negocia com essas agências de cultura? Que projeto é esse, da qual elas fazem parte? Que a gente costuma dizer que cabe aos professores e às professoras aprender a gerir a educação integral, mas e os outros? E os gestores dos centros educacionais esportivos, ou centros culturais, ou centros de lazer, que acolhem essa experiência, mas numa perspectiva até epistemológica unidirecional. E muitas vezes bastante progressista, né? Quem está fazendo acha importante, era geologia, você falou, não é isso? Arqueologia, etnologia. Quer dizer, tem aqui um saber que essa criança, esse adolescente precisa ter acesso da maneira mais pura possível. Será que essa pureza é o que a gente está buscando na experiência que você caracterizou tão bem? E como, então, incluir... Então, a gente vai falar de cidade educadora como se bastasse reunir as experiências culturais do jeito que elas estão e ter um intercâmbio entre elas, quando, na verdade, a proposta é que elas também serão alteradas, né? A gente está aqui numa avenida que, há alguns anos atrás, talvez um ano atrás, um grupo de grafiteiras mulheres se rebelou contra uma instituição de cultura, porque a instituição de cultura criou uma proposta de grafite, de exposição de grafite, incluía o tema de gênero, mas chamou um homem para fazer o grafite principal. E elas se recusaram, se reuniram. Então, veja que a disputa aqui é da forma como as coisas estão sendo feitas também, né? E se elas são coerentes ou não ao projeto que está sendo proposto. Então, eu destacaria isso. No caso dessa experiência, é fantástico. E chamaria atenção para essa dimensão da convivência e do vínculo, que eu entendo que é uma dimensão fundamental das experiências. Então, tanto entre as crianças e os adolescentes, e desses com as suas famílias, quanto de ambos com o que a gente está chamando de comunidades, que a gente sempre tende a achar que comunidade não é o condomínio onde a gente mora, a comunidade é o bairro periférico, ali aquilo é uma comunidade, né? Quando, na verdade, a ideia é de uma comunidade mesmo, de vínculos de natureza comunitária que permitem essa convivência com os recursos públicos e a passagem, essa ideia da passagem e dessa convivência entre os diferentes entre as diferentes pessoas nessas passagens, e aí o espaço público, incluindo o transporte público, é fundamental, né? E veja quanto isso contraria o senso comum. Eu vou chegar então na preocupação das famílias no caso do CEL, como confrontar essa preocupação com a ideia de que a rua é um perigo, né? Quer dizer, se a rua é um perigo, é um projeto de educação integral totalizante num prédio que estoca crianças, ou ele enfrenta a violência urbana. O direito à cidade, numa cidade violenta como São Paulo, desigual, significa, inclusive, enfrentar e confrontar o discurso da violência, que é um discurso que amedronta, sem negar a factualidade da violência concreta. Mas esse discurso amedronta, imobiliza e pensa projetos pouco diversos, para dizer o mínimo. A ideia da exploração, da expressão e da participação, né? A exploração no sentido da experimentação pura, do direito à experiência, né? A experiência
livre e a própria construção da experiência ali naquela perspectiva do Larossa, a própria expressividade, né, que inclui essa capacidade de dizer, e isso que foi dito aqui, de elaborar a experiência vivida. Portanto, não é a expressão, com todo respeito, do youtuber, que virou o modelo de expressão, inclusive de construção textual, de oralidade pública, mas está falando da expressão do espaço público, da construção da experiência. Portanto, supõe que tem uma experiência para ser elaborada, e não a cópia de uma experiência de outro por um mecanismo digital, que é uma das dimensões dos modelos hegemônicos, das big techs, etc. A participação, como essa participação cidadã que você se referiu, o brincar, né, que a gente só aplica a criança pequena, mas ele é uma dimensão fundamental, e, portanto, brincar exige tempo livre. Tempo livre é uma dimensão da perspectiva integral, e a gente tem um medo danado do tempo livre, tem um pavor do tempo livre, e o direito de ser, né, que é essa dimensão de ser reconhecido e reconhecer-se, sendo o que você é, inclusive nas novas experiências mais libertárias, ainda tensas, da diversidade de orientação, de identidades, etc. No caso da Sônia, me chama a atenção essa narrativa de poucos minutos, mas de altíssima complexidade, né? Do que é a experiência de gerir uma oferta de educação integral. Então, o quanto que a arquitetura pode jogar contra ou a favor, e, para mim, a dimensão da participação das famílias na implementação desses projetos. E aqui, como superar, no caso das famílias, uma tensão que o nosso grande finado, eu ainda uso essa palavra finado de um jeito respeitoso, Roberto da Silva nos trazia, né, nessa perspectiva da educação integral com a educação social, que é como é que a gente confronta um modelo e que coloca as famílias apenas como beneficiária de projetos públicos. E acomoda as famílias num lugar que vai fabricando um cliente, que tem demandas que precisam ser atendidas por um fornecedor, que é a escola. Essa tensão está mal resolvida. Então, que as famílias questionem a movimentação das crianças, mas que liguem isso à insegurança, me parece rápido demais. Então, que diálogo é esse em que as famílias também vão sendo convidadas, obviamente, na perspectiva da educação popular, a fazerem parte de um projeto, inclusive se letrando nele. E isso supõe confrontar a própria experiência do que tem sido possível ser família hoje. Quais são as experiências de ser família? Empobrecida, subremunerada, sobrecarregada, principalmente as mulheres negras, mas as mulheres de modo geral, os imigrantes, né? Toda essa experiência multicultural. Mas como é que essa família, como uma categoria mais ampla, participa desse projeto e é tensionada também a ampliar o que ela considera de experiência escolar? Porque o modelo comparativo é da escola de elite, é de um suposto modelo de uma educação que é boa porque, e o desejo, inclusive, é de estar lá. Se a educação integral real não é isso, a que é oferecida, claro que ela pode melhorar e deve, qual é a tensão que precisa estabelecer com essa família e, ao mesmo tempo, responsabilizando o poder público, né? Então, eu colocaria em outros termos, né? Quer dizer, como é que a família se torna também ela um polo de exigibilidade de uma educação integral que seja, de fato, progressista, oferecida por parte do poder público, no caso aqui o poder público municipal. E, por fim, isso que chega a ser cruel, né? Com as crianças neurodiversas e com outras deficiências, né? Que veja, um médico corajoso, né? Um médico que escreve isso, na verdade, né? É um médico que está do lado certo. Porque a atenção aqui é uma experiência de má qualidade de muitas horas é um inferno, né? Então, esse inferno nenhuma criança deve ser submetida. Inclusive essas que estão vivendo essa neurodiversidade. Então, qual
qual é o desafio aqui? Qual é a oferta adequada para essas crianças nessa estrutura? Então, realmente tem um problema sério de planejamento e de participação. De novo, o lugar das famílias e também, não só, mas dos especialistas também, né? De especialistas não escolares, né? Entre eles os médicos, os enfermeiros e etc. Bem, gente, eu terminaria dizendo que foi um prazer dialogar, como eu disse, de maneira despretensiosa, sobre alguns aspectos do que pode ser essa relação da importância social de uma perspectiva de educação integral. Agradeço a atenção de vocês e fico disponível para outras conversas, podemos trocar e-mail e etc. Obrigado. Claro, deixa eu só fazer os agradecimentos formais aqui à nossa presidente Norma. Eu não sei se a Norma lembra, a gente dividiu uma grande mesa num evento há muitos anos atrás, que era de educação integral na cidade de São Paulo, promovido pela plataforma Outra São Paulo é Possível e tal. Então é um prazer te ver aqui novamente. A professora Fordelícia, a professora Maura, agradecer a mediação.